Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. A Escola O Pequeno Polegar e a Escola Mentes, realizadores deste evento, agradecem a presença de cada um de vocês nesta solenidade muito especial. Eu tenho a honra, neste momento, de convidar para o uso da palavra o gestor da Escola Pequeno Polegar, senhor Haroldo Andrigueto Júnior. É uma grande responsabilidade abrir um evento onde recebemos alguém tão humano, notório e necessário para a sociedade. Apontado pela Folha de São Paulo como o autor mais lido da década, Dr. Augusto Cury dispensa apresentação, dada a sua imensa contribuição em mais de 60 países sobre o processo de construção de pensamentos. Entre seus mais de 20 milhões de livros vendidos só no Brasil, O Vendedor de Sonhos ganha destaque e será filme no final deste ano, e o livro Ansiedade é sucesso absoluto, tema central da palestra de hoje. É uma grande honra estar entre vocês, dividindo esse momento. Foi a primeira vez que vi tantas pessoas ansiosas para falar sobre ansiedade. Nas redes sociais, indicavam amigos e marcavam outras pessoas também, supostamente muito ansiosas por esse momento. A realidade é que hoje a ansiedade é por encontrar caminhos para diminuir os nossos pensamentos acelerados. A nossa preocupação com o futuro, a nossa grande expectativa de reconhecimento, nossa dificuldade em lidar com as preocupações, com as perdas, frustrações, em final, com as nossas próprias mazelas e medos. Como gestor da Escola Pequeno Polegar, que aplica o programa Escola da Inteligência, posso dizer que estamos revolucionando completamente as relações entre alunos, famílias e professores. Estamos construindo relações saudáveis e cruzando mundos até então intocáveis entre pais e filhos, entre professores e alunos, com relatos surpreendentes. Temos criado experiências de emoção em sala, únicas e eternas para a formação de cada vez mais mentes brilhantes. Assim, encontramos de fato um meio para se evitar que as gerações futuras passem pelo que nós estamos passando. Evitamos que adoeçam por suas próprias mentes e não sejam miseráveis no único lugar que deveriam ser bem-sucedidas. Realizar esse evento nesta noite simboliza algo muito especial. Todos nós podemos ser autores de nossa história e hoje pode ser o primeiro passo para cada um de vocês. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo Pequeno Polegar e pela Escola Mentes. É um grande prazer receber cada um de vocês. Muito obrigado. Vamos receber neste momento, com muita alegria, para falar sobre ansiedade. Como enfrentar este grande mal do século, Dr. Augusto Cury. Fiquei sabendo que nenhum de vocês aqui precisa de psiquiatra. Todos vocês estão tranquilos, serenos, acordando pela manhã e cantarolando e fazendo da vida um espetáculo único e imperdível. Brincadeira à parte, infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado. Quando eu falo sociedade, nossa, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas às sociedades modernas. Somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. Pelo fato de construirmos o espetáculo dos pensamentos, deveríamos usá-lo como ferramenta para que a nossa história fosse um show imperdível de prazer e tranquilidade, mas nunca a transformamos num espetáculo de terror e de estresse. O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. E infelizmente, nos dias atuais, onde estamos intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente e de consumo, onde não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa história, nem tempos para conversar conosco,
Qual o diagnóstico que vocês têm quando alguém fala sozinho? Eis aí o louco. Quando, na verdade, dialogar consigo deveria ser uma das mais importantes ferramentas para que o ser humano escreva o seu roteiro, o script da sua história. Mas é triste, muito triste saber que as pessoas sequer conversam com seus medos, sequer conversam com os seus pensamentos perturbadores, sequer têm tempo para dar um choque de lucidez nas suas angústias, na sua emoção tensa, ansiosa. Nós falamos, dialogamos sobre milhões de dados que está no mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Nos silenciamos no único lugar que é inadmissível ser ou ficar calado. Queridos amigos, por isso que na atualidade nós que esperávamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, até porque estamos diante da mais poderosa indústria do lazer, paradoxalmente temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Estamos diante da geração com a medicina mais avançada, medicina biológica, medicina psicológica, mas nunca fomos tão doentes. Por exemplo, estatísticas internacionais, como da Universidade de Michigan, revelam que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Não é mais a exceção, tornou-se a regra. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele. E quem apontou o dedo para o outro está numa situação mais desfavorável. Um 1 bilhão e 400 milhões de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão. A depressão bipolar, onde se flutuam o estado de euforia, de grandeza, de poder, e o estado de depressão, de desânimo, de contração da vontade, o isolamento, o desprazer de viver, a depressão maior, que aquela pessoa que sempre foi alegre, viveu dias felizes, tranquila, e de repente abarcada por fenômenos sociais, por perdas dramáticas, algumas irreparáveis, asfixiam o seu prazer de viver. A depressão distímica, que acompanha a evolução da personalidade, aquelas pessoas que foram sempre pessimistas, conformistas, escravos dos pensamentos dramáticos, construídos e encenados no teatro da sua mente, não importa o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1 bilhão e 400 milhões desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. Agora, se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Repitam comigo: pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional. E essa bomba tem de ser desarmada. Caso contrário, nos tornamos os nossos maiores carrascos. Quem pensa demais se acidenta demais. Você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia? Você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado. Isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global, uma economia de alto carbono.
debelando os recursos desse planeta Terra. Mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia. Claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos, e os sonhos são importantes, porque ali nós recapitulamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes e circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, o nível de ansiedade ao dormir é muito grande. Seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília, ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Uma plateia de cansados? Vocês não dormiram à noite? Sim, dormiram, mas o sono não é mais reparador. O sono está deixando de ser motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção. Aí nós expandimos o índice G. Repitam, G, I, gasto de energia emocional inútil. Quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil. Provavelmente, mais de 50% ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar. É um gasto inútil, um gasto atroz, que esgota a emoção e esgota o cérebro. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares aqui? Levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água. 80%, 90% desta plateia magna está como esse microfone. Balançando entre cai e não cai. Estão apresentando sintomas que refletem que o seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares, como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo. Quem tem queda de cabelo? Mulheres. Refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir. Não suportamos uma torneira pingando, não suportamos um ruído diferente no nosso veículo, mas suportamos os estertores dramáticos do nosso corpo, porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. Quando me formei na faculdade de medicina, na década de 80, uma em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos que no século XXI, controlando o tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental e a má nutrição, sobrariam fatores endógenos, de dentro, ou seja, fatores genéticos. Então as estatísticas seriam muito mais generosas. Uma em 50 ou uma em 100 pessoas desenvolveria um tumor cancerígeno. Mas eu tenho trabalhado com pesquisadores do mais alto nível nesse país e no mundo. E eu tenho falado sobre as estatísticas e sobre fenômenos importantíssimos. Entre eles, nós estamos não 1 para 50, 1 para 4, 1 para 5.
20% dessa plateia tem possibilidade de desenvolver um tumor cancerígeno. Mas o que está ocorrendo? A célula cancerígena é uma célula que quer ser eternamente jovem. Ela desrespeita a homeostase do organismo, o equilíbrio do corpo. 10 trilhões de células ou mais. Elas querem ter voos solos, multiplicam sem nenhum controle e sugam tudo que vem pela frente, desrespeitando a saúde, a vida, a existência. E uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado, tenso, que não se desliga, é um dos fatores que também promove ou desencadeia ou dificulta o combate de anticorpos das células cancerígenas. Portanto, é um dos fatores que nós temos de levar em conta porque estamos adoecendo dramaticamente, porque estamos desenvolvendo tantos tipos de cânceres. Portanto, prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto. Nós não temos, se formos minimamente responsáveis, a coragem de passar num sinal pare, sem olhar dos lados, ou sem parar realmente. Nos Estados Unidos, você tem de parar totalmente o carro, mesmo que não tenha ninguém. Senão você é multado. Aqui no Brasil temos mais irresponsabilidade nessa área. Mas pelo menos deveríamos diminuir a velocidade e não passarmos o sinal. Mas é incrível, na nossa mente, o nosso veículo mental, nós não temos a mínima habilidade ou desenvolvemos as mínimas capacidades para desacelerar, falar, espera um pouquinho, eu não sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence. Alguém me ofendeu, eu não vou atravessar o sinal. Alguém é chato, está errado, me caluniou, me criticou. Por que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade, passando por cima de tudo e de todos? Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Ora, pense um pouco. Como estão as crianças nos dias atuais? Quem é professor ou professora aqui? Levante as mãos. Queridos professores, vocês já notaram que as crianças estão cada vez mais agitadas? Inclusive, erros de diagnóstico no mundo todo. As crianças estão com hiperatividade, transtorno de déficit de atenção. E tem se prescrito Ritalina ou outras drogas da obediência sem nenhum controle, aqui e fora do país. Inclusive em escolas, na Europa, os diretores já têm até profissionais que vão dar nos intervalos medicamentos para controlar o nível de ansiedade das crianças. Sem perceber que, na verdade, eles não têm hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Apenas 1 a 2% das crianças e adolescentes, pelo viés genético, seus pais são agitados, tensos, inquietos, eles desenvolvem um tipo de agenda nesse sentido. Mas 80% a 90% das crianças e adolescentes hoje estão inquietas. Elas não conseguem ficar 5 minutos que se entediam, não tem nada para fazer. Elas não contemplam o belo, fazem das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Elas erram os mesmos erros com frequência, porque não elaboram experiências, porque uma mente hiperpensante, uma mente agitada, quando você está diante da dor, a dor não é trabalhada pelo eu para formar uma janela light, saudável, que imprime a capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de trabalhar perdas e frustrações, resiliência, como nós não elaboramos. Então, ao invés de gerar uma janela saudável, light, geramos uma janela killer, tensa, que aumenta os níveis de ansiedade e intolerância a frustrações. Pequenas contrariedades geram um impacto muito grande.
essas crianças e adolescentes, bem como os adultos de hoje, estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação conspirou contra a mente humana, porque nós acreditávamos que a quantidade de dados é que forma o pensador. Quem tinha mais informações comparativamente? Einstein, no passado, naquela firma de patentes, sem nenhum apelo intelectual, ou os engenheiros e físicos, os bons engenheiros e físicos da atualidade? Quem? Comparativamente. Einstein desenvolveu, com 27 anos, uma das mais complexas teorias das ciências. Mas a quantidade de dados dele era menor do que os excelentes engenheiros e físicos da atualidade. Mas por que eles não produzem teorias, novos conhecimentos, novas ideias? Por que não rompe o cárcere da rotina? Porque não é a quantidade de dados que forma o pensador, mas a capacidade como você os reorganiza. Não é a quantidade de tijolos num terreno baldio é que vai determinar o grau de habilidade de um arquiteto, mas a maneira como reorganiza esses tijolos e materiais. Senão se torna lixo. Eu falo com muita segurança sobre isso, porque com muita humildade, sem nenhuma ostentação, eu produzi uma das raras teorias da atualidade sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, como homens e mulheres saíram fora da curva. Que ferramentas eles utilizaram intuitivamente para libertar o imaginário, para construir ideias inovadoras, para se reinventarem nas dificuldades. Hoje nós estamos, inclusive nas teses de mestrado e doutorado, no estricto senso, tendo dificuldades enormes de produção de novos conhecimentos. Somos tão preocupados em produzir teses que tenham notas máximas e com louvor, que esquecemos da rebeldia, do prelúdio, da capacidade de correr riscos, da capacidade de usar a arte da dúvida, para duvidar de tudo que nos controla, dos paradigmas, das nossas verdades, das verdades vigentes, para construir novas ideias. Quem nunca tiver intimidade com a arte da dúvida será um escravo de estímulos programados. Vai reagir com seus filhos, reagir com a vida, reagir diante de si da mesma maneira. A síndrome do pensamento acelerado, ela é atroz. Ela transforma o ser humano brilhante num ser humano opaco. O ser humano ousado num ser humano encarcerado pela rotina. O ser humano que pode empreender num ser humano conformista e, às vezes, até coitadista, com pena, com autocompaixão. Repitam comigo: quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Perdas, fracassos, crises, vaias, fazem parte do processo. Ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar as suas lágrimas para irrigá-la. E as decisões mais importantes da vida são solitárias. Não pense que as pessoas vão estar aplaudindo você, vão estar te apoiando. Às vezes, nem as pessoas que você mais ama estarão do teu lado. E você tem de correr riscos para tomar determinadas decisões familiares, profissionais, acadêmicas, sociais. Mas uma mente hiperpensante adia. E quanto mais sucesso, mais ela tem dificuldade de tomar atitudes para preservar a sua saúde, para enriquecer a sua história e produzir novas ideias. O sucesso é mais difícil de ser trabalhado que o fracasso. O risco do sucesso é ser escravo da necessidade neurótica de mantê-lo em todas as áreas. É por isso que as grandes ideias foram produzidas na infância dos pensadores. As fórmulas matemáticas
grande parte foram produzidos por meninos, 18, 20 anos, adolescentes. Porque quando vem o reconhecimento, os aplausos, os títulos acadêmicos, tem-se medo de andar por ares nunca antes respirados. Aí nos tornamos mentalmente engessados, vítimas da ansiedade, da necessidade tensa de seguir um roteiro pré-definido. E aí pais veem os seus filhos com problemas, eles não se reinventam. O garoto é arredio, tenso, ansioso, então os pais vão dar bronca, vão criticar. Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto. Parece que nunca vão se separar. Há casais que você olha que são tão melosos, que é bem para lá, querido para cá. Eles suportam frio, tempestade, mau humor da sogra, do sogro, da vida. Mas sem gestão da emoção, os casais começam no céu do romance e termina a relação no inferno dos atritos. Não há sustentabilidade, porque o eu não se torna protagonista da nossa própria história. Nos tornamos vítimas das mazelas e misérias, vítimas das janelas traumáticas, vítimas da rotina massacrante que a sociedade imprime, vítimas do nosso engessamento, o nosso controle doentio sobre as capacidades, as habilidades que poderiam nos levar muito, muito longe. Um controle que não é autocontrole livre, solto, leve, espontâneo. É um controle encarcerante. Não apenas drogas viciam, mas comportamentos também viciam. Pessoas viciam pessoas. E viciamos em dar as mesmas respostas para os mesmos problemas. Grande parte da falta de solução que vocês, às vezes, não têm, não é porque não têm habilidades, mas é porque o córtex cerebral viciou em caminhar por algumas avenidas e ruas, impedindo-nos de ter acesso a milhões de arquivos com bilhões de dados. Vocês não imaginam as armadilhas que estão na mente humana. Todas as vezes que vocês estão angustiados, tensos, vocês foram aprisionados em algumas avenidas da memória. Se vocês estão com sentimento de culpa, autopunição, autoabandono, se sente que a vida falta de sabor, prazer, encanto, tenha certeza, vocês são prisioneiros. Eu sou prisioneiro, porque todas as emoções dependem das janelas que se abrem no córtex cerebral. Se elas se abrem em determinadas áreas que são traumáticas, nós nos nutrimos, e às vezes nos nutrimos cronicamente. Ou seja, continuamente. Aí nós vamos ter aquelas pessoas depressivas, pessimistas, mórbidas, angustiadas, pessoas que têm dificuldade de apostar em si e reconstruir a sua própria história. Reitero, portanto, que a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida com um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade que tem um viés genético. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente pelo excesso de dados, citei número 1, pelo excesso de atividades. Eu tenho dado conferências para magistrados, muitas plateias de magistrados, juízes de direito, e eu tenho dito que todos nós somos contra o trabalho laboral escravo, crianças trabalhando em minas, todas sujas, sem direito a estudar, a brincar, a ter uma existência leve e suave, a uma formação da personalidade rica. Mas o que nós não percebemos é o trabalho intelectual escravos. Crianças que têm tempo para tudo, mas não para ter infância. Colocamos elas no excesso de atividades, querendo formar mentes brilhantes, e nós
sem perceber, viciamos o córtex cerebral delas a precisarem de muito para sentir pouco. Pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente. É melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar, ou seja, falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles, falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. É muito melhor dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar do que dar aquilo que o dinheiro pode comprar, porque o excesso de estímulo material vicia as crianças em determinadas avenidas e ruas, usando a metáfora da cidade, ou seja, são prisioneiras no córtex cerebral, não conseguindo se reinventar, libertar o seu imaginário, ser bem-humoradas, ter encanto pela vida e fazer dela um show, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Estamos vivendo a era dos mendigos emocionais e não estamos sabendo disso. No século XVIII para o XIX, na França, houve a era dos mendigos. Tantas guerras, corrupção econômica, política, controle de uma minoria por uma maioria, produção de alimentos escassas, insegurança, portanto, alimentar. Tropeçava-se em mendigos, 1/3 da população tinha malnutrição. Mas o que nós não falamos é que, na atualidade, estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso é de uma seriedade muito importante. Nunca vi crianças e adolescentes tão tristes, precisando de muitos eventos para se animar um pouco. Se você não consegue ficar só com você, sem fazer nada, algo está errado. Se você não consegue dar um abraço em você e dizer palavras de amor, fazer uma declaração de amor para a sua história, algo está errado. Você pode ser ótimo para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo. É vítima da ansiedade, principalmente desse tipo de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Excesso de informação, excesso de atividade, excesso de uso de aparelhos digitais, o dia inteiro clicando, aquela paranoia. E manda mensagem para os amigos. Ninguém curtiu, tem um ataque de raiva. O dia todo. E não consegue desligar daquela bendita máquina, daquele bendito celular, 1 hora. Dá um ciricutico. As pessoas não conseguem mais fazer a viagem fundamental, a mais relevante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de si mesmo. Elas não conseguem usar a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, a determinação da gestão da emoção, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, aqui dentro, para fazer higiene mental. Elas não duvidam das suas falsas verdades, não duvidam dos seus pensamentos perturbadores, não duvidam do seu sentimento de incapacidade, não criticam suas ideias mórbidas, não criticam as suas emoções tensas, não criticam a passividade do eu, que assiste como espectador e estéril todos os problemas que acontecem em nossa mente sem atuar, não determinam ser líder de si mesma, não determinam ser protagonista da sua própria história, gerir a sua emoção. A arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da determinação estratégica sempre foram ferramentas intuitivas que levaram homens e mulheres a saírem fora da curva e se tornarem grandes pensadores. Mas todos os dias deveríamos fazer essa higiene mental. Todos os dias deveríamos atuar dentro de nós.
Todos os dias deveríamos construir janelas killer ou light? Light, para estabilizar a emoção. Quem de vez em quando sente um vazio, uma angústia, um estado de agitação mental? Seja, eu sei que é a maioria. Levante as mãos. Levante as mãos. Ótimo. Se nós fizermos todos os dias, quase todos os dias, essa técnica, você vai construir tantas janelas lights, você vai produzir núcleos de habitação do eu. Aí você vai, ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ter um prazer muito mais consistente, profundo, um estado de satisfação mais rico, uma capacidade de contemplar o belo mais intensa, uma capacidade de não vender a tua paz por um preço vil, de maneira mais inteligente, mas sem gestão da emoção, nós somos uma folha ao léu do vento, sob a orquestra do vento. Se sopra muito, quase nos desligamos da copa da árvore, se sopra pouco, falta refrigério, enfim, não tem estabilidade, nem profundidade. É muito triste saber que hoje as ferramentas que nós trabalhamos, elas poderiam ser fundamental para prevenir suicídios, para prevenir transtornos emocionais como ansiedade, fobias, humor depressivo, drogas e outros transtornos como bulimia, anorexia, vigorexia. É muito triste sabermos que as técnicas são tão factíveis, são tão disponíveis, estão dentro de cada ser humano, mas nós não utilizamos. Você usa vacinas, você foi vacinado contra sarampo, contra tuberculose e assim por diante. Mas quais são as vacinas que nós utilizamos para construir janelas lights? As vacinas geralmente são vírus atenuados ou fragmentos genéticos que induzem a formação de anticorpos para que quando o agente real invadir a corrente sanguínea, esses anticorpos reconheçam e combatam. As vacinas socioemocionais, elas deveriam produzir habilidades para que nós possamos impugnar, confrontar, discordar cada pensamento perturbador, cada ideia autopunitiva, cada sentimento de incapacidade, cada estado de angústia e vazio existencial. Mas simplesmente nós não atuamos porque estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. Eu fico muito triste em ser uma das vozes solitárias. Por um lado, desenvolvi o primeiro programa mundial de gestão da emoção. Por outro lado, eu vou às lágrimas ao saber que, enquanto eu estou falando, a cada 40 segundos uma pessoa se suicidou na Terra. A cada 4 segundos uma pessoa tentou o suicídio. E a cada menos de um segundo uma pessoa pensou em morrer. E nenhuma delas, de fato, quer morrer. Todas elas, quando pensam em morrer, têm fome e sede de viver, sob o ângulo da gestão da emoção. Nenhuma delas quer eliminar a vida. Nunca, nunca. Uma pessoa que pensa em morrer, na verdade, quer matar a dor, a angústia. Ela tem desejo de ser autônoma, líder de si mesma, mas como não conseguem, atentam contra o corpo, porque só o corpo morre. Ninguém morre de depressão, ninguém morre por estado de ansiedade, angústia. O corpo é que entra em colapso. Claro, uma pessoa deprimida, com vários transtornos emocionais, afeta o corpo que, consequentemente, desenvolve doenças, por exemplo, psicossomáticas. Mas é o corpo que vai à falência. E as pessoas atentam contra esse organismo tão sofisticado que sustenta a vida. No fundo, elas querem matar a dor e não a existência. E se soubesse que há ferramentas dentro delas para impugnar, discordar, confrontar, duvidar, criticar, reciclar todo o lixo, elas sairiam da condição de vítimas e se tornariam protagonistas da própria história. E aonde eu tenho ido, eu tenho encontrado pessoas que utilizaram ferramentas que estão nos meus livros. Eu nunca recomendo que uma pessoa use ferramentas sem procurar um profissional de saúde mental, se o problema dela é grave. Mas há muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas utilizando essas ferramentas e estão aprendendo a deixar de ser servos
para dirigir o seu próprio script, pelo menos minimamente, numa situação aceitável. Alguém tem utilizado as ferramentas que eu preconizo aqui? Levante as mãos, dos meus livros. Vários que foram ajudados. Olha quantas pessoas. Todos os dias, até o último suspiro existencial, nós não podemos abrir mão de biografar a nossa história. Não podemos deixar as janelas traumáticas, janelas killer, as nossas privações, os abandonos que tivemos, as crises que passamos, as vaias que atravessamos e nem os problemas externos, a crise econômica, a crise política, as dificuldades da vida, traições, rejeições, exclusão social, nada de fora e de dentro, biografar os principais capítulos. Sim, seremos sempre escritos por fenômenos alheios à vontade do eu, mas não deveriam ser os principais capítulos. Deveriam ser textos, parágrafos colaterais. Mas, infelizmente, nós não biografamos a nossa história porque o nosso eu não é trabalhado nas escolas de ensino infantil, fundamental, médio e universidade, lato sensu, stricto sensu ou pós-graduação, de maneira inteligente. Nós não tocamos nesse assunto. Entramos na vida sem estar preparados para dirigir o mais complexo de todos os veículos, a mais complexa de todas as aeronaves, a aeronave mental. Bom, mais um sintoma importante que mostra a dificuldade de direção do eu. Quem é que faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação? Levante as mãos aqui, por favor. Vocês gostam de ir em velórios? Mas por que nós velamos o futuro? Por que nos angustiamos por aquilo que não aconteceu? Não é o eu, na verdade. O que nós não sabíamos é que, além do eu, existem pelo menos 4 fenômenos que lêem a memória sem autorização dele. Você só pensa o que você quer pensar? Sim ou não? Você dirige o veículo para onde você bem entende? Sim ou não? Quando você vai para a casa do seu pai, da sua mãe, ou para o seu trabalho, você dirige de maneira concreta, organizada, lógica? Sim ou não? Claro! Se você vira o seu carro para a esquerda e ele vai para a direita, parece um filme de terror. Mas na mente humana acontece todos os dias. Você não quer pensar num desafeto, e você pensa. Você não quer pensar numa pessoa que te machucou ou feriu, mas você pensa. E se você detesta ele, ele vai dormir com você. Por quê? Porque não é só o eu que dirige o veículo mental. Hoje nós estamos claros o que grandes pensadores não tiveram oportunidade de estudar, como Freud, Jung, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Merleau-Ponty, Sartre e tantos outros. Eles usaram o pensamento pronto, mas não tiveram a oportunidade de estudar como se constrói pensamentos e quem constrói os pensamentos. Então, a educação clássica acredita que o eu é o grande construtor de pensamentos, o construtor único. Professores ensinam milhões de dados sobre o mundo em que estamos, para que lá na frente nós tenhamos, no ensino médio, ou na universidade, ou pós-universidade, habilidades fundamentais, como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, resiliência, capacidade de se reinventar no caos, altruísmo, solidariedade, gestão da emoção. E, na verdade, isso não acontece, porque todo o conhecimento sobre o mundo em que estamos nos ensina a trabalhar nesse mundo, e às vezes trabalhar de maneira inadequada, mas não nos ensina a trabalhar no mundo que somos, a dirigir esse veículo, que tem vários copilotos. O primeiro copiloto é o gatilho da memória. Quando estava pesquisando, analisando, refletindo, construindo, eu percebi, poxa vida, não é o eu que lê a memória em milésimos de segundos? O gatilho dispara e abre outro fenômeno, chamado janela da memória, que é um arquivo, determinado arquivo, num determinado momento existencial. É uma área de leitura num determinado momento de vida.
Então, vocês estão me ouvindo? Vocês estão assimilando verbos, adjetivos, pronomes que eu estou abordando aqui? Se tivesse compreensão sobre o processo de construção de pensamentos, ficariam estarrecidos, porque não é o eu que está encontrando as avenidas, as ruas, os endereços para identificar os verbos, mas fenômenos inconscientes. O gatilho dispara numa velocidade quase da luz, abre milhares de arquivos com milhões de dados para que vocês assimilem uma pequena informação. Portanto, 2 copilotos, gatilho e memória, atuam. Só que tem um problema. Gatilho e janela atuam. Só que tem um problema. Quando a janela é traumática, o killer, o volume de tensão é tão grande que faz um outro copiloto entrar em cena, chamado âncora da memória. E a âncora pode se fechar tanto que um outro copiloto, quarto, começa a atuar psicodinamicamente, chamado alto fluxo. Ele começa a ler e reler a memória e produzir uma série de pensamentos perturbadores, algumas bobagens, sentimento de culpa, angústia, e você não quer pensar no ofensor e pensa, e o eu não quer, e o eu acha que ele que está pensando, e no fundo a vontade consciente não prevalece. Parece que há um filme de terror em nossa mente, quando na verdade são 4 copilotos que usurparam o eu. Eles são importantes, mas eles podem controlar o eu e gerar, inclusive, a síndrome do pensamento acelerado. Sem o gatilho da memória, vocês não entenderiam o mundo que está ao redor. Se vocês olhassem para esse copo, vocês não saberiam que é um copo que contém água, mas como vocês olham, detonam o gatilho, abre milhares de janelas e vocês identificam o copo, que não é uma janela, não é uma nuvem, não é um tapete, ou seja, não é milhões de outras coisas, são fenômenos inconscientes que entraram em cena. Gatilho, janela. Só que, se encontrar uma janela traumática, por exemplo, medo de falar em público. Você estudou toda a matéria, sabe tudo o que vai falar, treinou no seu quarto, treinou diante do seu pai, da sua mãe, do seu espelho, agora você vai dar aquela aula. Só que antes do eu entrar em cena, sempre entram os copilotos, e nós não sabíamos disso. O primeiro ato do teatro mental é inconsciente, não é consciente, não é a ação do eu. A hora que você se levanta para falar, ou pega o microfone, se tem fobia social, você olhou para a plateia, detonou o gatilho, abriu uma janela killer, e essa janela killer tem os fantasmas da mente humana, os vampiros que vão te sangrar ali, metaforicamente. Ou seja, medo de que os outros pensem e falem de si, julgamento, angústia, medo de falhar, medo de não corresponder às expectativas. Mas espera um pouquinho, você encontrou não as janelas ou os arquivos que continham todo o assunto, toda a matéria que você assimilou. Você encontrou outras janelas que não estavam no script. Janelas killer. E o volume de tensão fez com que a âncora se fixasse. E o quarto fenômeno, alto fluxo. Eu não vou conseguir falar mesmo. Aí vem aqueles pensamentos. Ah, ninguém vai me entender. Aí vem ideias que asfixiam também as pessoas. Isso ocorre em todos os segmentos da vida, seja num ato sexual, seja num ato onde você vai receber um prêmio, seja no momento em que vai fazer uma prova oral, seja no momento em que alguém atravessou você de maneira inadequada no trânsito e você tem um ataque de raiva. Todas as situações estressantes que fazem com que o gatilho dispare, encontre as áreas tensas, o lixo psíquico pode nos encarcerar. Uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado, deu uma brilhante conferência, ele não tem fobia social, falou com maestria, com propriedade, é uma pessoa muito segura, aparentemente, mas quando entra no elevador, promete para si, não, eu não vou sofrer dessa vez. O elevador tem mecanismo de segurança, eu sou uma pessoa que não mais é escrava do medo. Mas quando ele pisa lá,
detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora se fixa e o alto fluxo começa a ler a memória daquela área e dizer, gritar, de que o elevador vai parar, vai faltar oxigênio, ele vai infartar e assim por diante. Me lembro de um cliente que ficou 7 anos chorando porque achava que ia morrer pelo vírus da AIDS. Chorando, literalmente. E era um dos melhores pilotos de aviação comercial do país. Recebeu prêmio na França e assim por diante. Mas você fala comigo, Cury, se ele tem medo de morrer do vírus da AIDS, a resolução é simples. Pede para ele fazer o teste HIV. Bom, ele fez o teste, eu pedi. E o resultado foi negativo. E aquele homem interrompeu 7 anos de angústia e choro. Mas depois de uma semana, entrou na janela killer, detonou o gatilho, abriu a janela killer, o kit falhou. Fez outro exame, depois de alguns meses, trocaram o meu nome. Sempre vai haver desculpas para sermos escravos no único lugar que deveríamos ser livres. Quem tem algum tipo de fobia aqui? Levante as mãos. Fobia, medos. Levante as mãos. Alguém poderia falar dos seus medos? Medo de avião. O problema não está no avião, está no medo de não controlarmos a aeronave. Por que não temos medo de carro? A possibilidade de acidentar com o carro é muito maior. Só que você tem o mínimo de controle. Observa árvores, o asfalto, o ambiente. Lá no avião, qualquer trepidação, o avião vai cair. Porque, na verdade, o problema não está no avião. Detonou o gatilho, abriu janelas killer e esse fenômeno começa a o encarcerar. Aí vem o alto fluxo, depois de fixar a âncora, que começa a sapatear sobre o eu, e o eu se torna um espectador passivo. O que mais? Medo do quê? Medo de aranha. Eu me lembro de uma pessoa, de uma paciente, que foi sequestrada. E o problema dela não era o sequestro, era ter aranhas no cativeiro. E era tão sério isso, que ela foi falando para os sequestradores limpar o ambiente. Porque ser sequestrada pelas aranhas, ou pela imagem superdimensionada que construíram, era mais dramático que o próprio sequestro. Porque o que está registrado nas janelas da memória é que define o drama humano. O seu drama não é definido pela realidade do objeto externo. O seu drama é definido pela realidade interpretada, registrada nas janelas. Por isso que há pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e são tristes. Conhece pessoas assim? Infelizmente, o ser humano ele constrói mais masmorras, mais presídios de segurança máxima do que nas grandes cidades. E o nosso objetivo final é atuar discordando, confrontando, impugnando tudo que está dentro, porque se você não o faz, você não se torna protagonista da sua história. A cada quanto tempo, em média, nós tomamos o banho? Vamos usar esse exemplo. A cada quanto tempo, em média? A cada 24 horas. Tem pessoas que não gostam muito de banho. Nós falamos sobre isso numa conferência que eu dei ontem para gestores de educação. Tem pessoas que demoram 2 ou 3 dias para tomar banhos. Outros 1 semana. Nesse friozinho, então, a lá perfume. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia, por causa desses fenômenos. Tomava banho, quando se enxugava, detonava o gatilho, abria uma janela killer, achava que a toalha estava suja, que o ambiente estava poluído, a âncora se fixava e o quarto fenômeno, alto fluxo. Se ela não voltasse para o banho, o nível de ansiedade era tão grande que ela não conseguia suportar, então ela tinha que fazer o ritual. Por isso, nós temos essa doença,
transtorno obsessivo compulsivo. A compulsão é o comportamento exterior, a obsessão é definida por todos esses 4 fenômenos que atuam encarcerando o eu. E quando nós fazemos a higiene física, o objetivo é evitar que bactérias e vírus e poluentes nos agridam. Agora, e a higiene mental? Todos os dias nós produzimos pensamentos que nos levam a sofrer pelo futuro ou ruminar o passado. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações? Levante as mãos. Pode ser sinceros. Obrigado pela honestidade. Uma boa parte. Ou chafurdamos na lama do passado, ou resgatamos o futuro de maneira sombria e asfixiamos o único momento solene em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Só no presente, somente no presente, vocês podem ter saúde emocional, liberdade, criatividade, encanto pela vida, prazer, satisfação, amor, coragem. Todos esses fenômenos são frutos do único tempo solene chamado presente. Mas toda pessoa que sofre pelo futuro ou rumina o passado porque tem uma mente ansiosa, asfixia o mais notável espaço para ser um ser humano brilhante, rico, empreendedor, o espaço do presente, o espaço de tempo do presente. Agora, a higiene mental, ela deveria ser aplicada tanto quando nós chafurdamos a lama das perdas, das mágoas, do ódio, do sentimento de vingança, da dificuldade de perdão, quanto em relação às preocupações do futuro. Mas como nós não atuamos, há um fenômeno inconsciente que vai arquivando todo o lixo psíquico que se encena no palco. Saiba de uma coisa, nada que se encena no palco. Se você tem um ataque de raiva, daqui a pouco ele vai passar. Daqui a 1 hora ele passa. Se você tem um sentimento de culpa importante, não há sentimento de culpa que dure 24 horas. Ele pode se renovar no outro dia, mas ele se dissipa depois de algumas horas. Você se distrai, a não ser que tenha uma depressão grave em que retroalimenta os pensamentos continuamente. Uma pessoa que ganha o Oscar, por exemplo, o Oscar de melhor ator ou atriz, está super feliz. Não há emoção que dure mais do que algumas horas. Daqui a pouco estará na festa do Oscar, será frustrado por um garçom, por um colega, um desafeto, e vai dissipar aquela energia emocional. A emoção, ela se renova todos os dias no tempo presente. Ela precisa se renovar porque ela não tem estabilidade plena, completa. O pensamento é mais fluido ainda. O pensamento dura alguns segundos. Você produziu, ele se foi. A emoção pode durar horas. Bom, a questão é, se o nosso eu não atua em relação à construção de emoções tensas, elas vão embora do palco, mas não vão embora da mente, vão para os bastidores inconscientes. Há um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Poderiam repetir? Ele arquiva tudo nos bastidores da mente, formando as janelas. 90% das janelas são neutras, 10% das janelas são killer, traumática ou light. O problema é que a quantidade de janelas killer ou traumática é tão grande que vai asfixiando o prazer de viver. Por isso que temos que corrigir um pouco o pensamento de Freud, que achava que uma pessoa só desenvolveria transtornos na vida adulta se nos primeiros 7 anos de idade passasse por experiências altamente traumáticas, como abusos, privações, perdas irreparáveis. Hoje nós sabemos que mesmo tendo tido uma infância feliz e uma adolescência saudável, se o eu não aprende a gerir a emoção, um estímulo estressante, uma vaia, uma crítica, uma rejeição, uma humilhação pública, uma crise financeira, uma traição, é registrado como janela altamente traumática, chamada janela killer duplo P, duplo poder, poder de encarcerar o eu, poder de fixar a âncora e o fenômeno do alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê a memória, e quanto mais lê e relê, mais produz pensamentos e ideias angustiantes, e mais o fenômeno RAM registra de volta no inconsciente, nos bastidores da memória,
desertificando áreas nobres. Portanto, reitero, em qualquer época podemos adoecer se não aprendemos a fazer higiene mental. Se você produziu, portanto, fenômenos que te angustiem, cumpre a você discordar, confrontar, criticar, atuar, ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. E se fizéssemos isso, nós não teríamos 3 bilhões de seres humanos adoecendo, desenvolvendo transtornos mentais, e nem 1% desses 3 bilhões se tratarão. Por quê? Porque é caro, não é disponível. Muitos ainda têm preconceito, achando que um transtorno psiquiátrico é fruto de pessoas débeis, frágeis, quando, na verdade, cada ser humano é imperfeito, tem suas fragilidades, tem seus momentos difíceis, deveria se colocar como um ser humano em construção. Porque a autopunição e a autoabandono é a pior de todas as solidões. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, a solidão é intolerável. Portanto, se o meu eu impugna, discorda e confronta nos primeiros 5 segundos, o lixo psíquico não registra de maneira traumática. Você não tem horas para atuar na sua mente. Você não tem minutos. Você tem 5 segundos no máximo. Você deve ser rápido. Seus filhos devem ser rápidos. Os seus alunos devem ser rápidos. Em 5 segundos você não faz um grande discurso. E nem faz uma grande caminhada. Apenas dá alguns passos. Mas em 5 segundos nós podemos mudar uma história para o bem ou para o mal. Um professor que fala em sala de aula, você não vai virar nada na vida, para um aluno. Uma pessoa hoje brilhante, que eu tenho muito respeito, me disse: Augusto, quando eu era um jovem, eu fui apresentar um trabalho e um professor pediu não apenas para eu apresentar o meu trabalho, mas o trabalho dos meus colegas. Eu não consegui falar porque não tinha estudado a matéria deles. E eu gaguejei, me senti humilhado, angustiado. E aquilo registrou uma janela killer. E a partir daí ele se tornou gago. Em 5 segundos, você pode mudar uma história para o bem ou para o mal. Pais que falam para os seus filhos: você só me decepciona. Ou casais que falam um para o outro: eu não sei porque eu estou com você até hoje. Eu não te tolero. Cuidado. Certos estímulos estressantes estimulam o fenômeno RAM a construir janelas killer duplo P, traumáticas duplo P. Poder de encarcerar, de fixar e poder de se retroalimentar. E nós não sabíamos disso. Portanto, ensine crianças e adolescentes e se ensinem a fazer higiene mental. É por isso que nós desenvolvemos o programa Escola da Inteligência, para entrar na grade curricular, para ensinar essas crianças o que nós não tivemos oportunidade de ensinar. Foram 30 anos desenvolvendo esse projeto. Talvez um dos poucos, se não o primeiro projeto mundial nesse sentido. E nós vamos às lágrimas ao ver os resultados. Crianças com 7 anos de idade falando para o seu pai: papai, você perdeu o seu autocontrole. E hoje estava na escola Pequeno Polegar, com mais de 100 crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Eu perguntei: o que vocês aprenderam? Um jovem falou: aprendi, tinha 8 anos, a não ser escravo dos meus medos. Aprendi a pensar antes de reagir o outro. A outra: aprendi que eu não devo querer tudo rápido e pronto, que eu devo ter paciência. Aprendi a me colocar no lugar do outro. Funções que nós, na escola clássica, não aprendemos, porque no máximo as escolas ensinam os valores, ética, honestidade e outros valores que todas deveriam ensinar. Mas as habilidades socioemocionais deveriam fazer parte de todo o currículo. E é por isso que eu lhes falo com muito desprendimento que eu renunciei aos direitos autorais do programa para que ele seja acessível às crianças e adolescentes do país e fora do país. Nosso grande sonho, criança e adolescente, entrem nesse sonho. Vamos ajudar a humanidade, porque saibam que a regra das regras de ouro de uma pessoa feliz é quando ela entende que ajudar o ser humano
a se reinventar, dar o melhor que temos para aqueles que pouco têm. Ou seja, fazer os outros felizes é a melhor maneira de irrigar a nossa própria felicidade. Agora, deixe-me perguntar, quem é que aqui já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Levante as mãos. Parabéns, vocês a pioraram. O pensamento é real ou virtual? Vou explicar esse fenômeno, que é um dos mais complexos da psicologia, da psiquiatria, das ciências humanas, e que pouca gente conhece, inclusive profissionais competentes da área, porque não tiveram oportunidade de estudar a natureza e não apenas os tipos e processos de construção dos pensamentos. O pensamento é real ou virtual? Real ou virtual? Quem acha que é virtual, levante as mãos. Complicaram as suas vidas. Quem acha que é real, levante as mãos. Complicaram muito mais ainda. Quem não acha nada? Tua situação não é boa. Quem acha que o pensamento é real, ele acredita que, se elevar o tom de voz, ele pode mudar o outro. Se criticar excessivamente, pode mudar o outro. Passar sermões. O pai abre a boca, o filho sabe tudo que vem pela frente. Aqueles maridos engessados, entediados, que abrem a boca, a esposa sabe todo o sermão que vem pela frente. E as esposas, então, que descontrolam a linguagem. Tem gente que fala assim, doutor Cury, casei com um homem muito complicado. Eleva até o tom de voz, eu dou um passo para trás. Pense num homem difícil, eu dou outro passo para trás. Se você conviver por 5 minutos com ele, você não vai conseguir manter seu equilíbrio mental. Eu falo, olha, minha filha, olhe bem nos olhos dela, minha filha, se você casou com um homem muito difícil, você não deve ser tão fácil. Porque os semelhantes se atraem. E este homem vai ficar mais difícil ainda se você usar as velhas estratégias. Por exemplo, querer operar o cérebro dele, fazer lobotomia. Não adianta elevar o tom de voz, não vai resolver. Criticar excessivamente não vai resolver. Passar sermões não vai resolver. Comparar, não compare seu marido com o outro, não vai resolver, entendeu? Porque conviver no mesmo teto é muito diferente de conviver com ocasiões sociais. Não vai resolver fazer chantagens e pressões. Vou dar uma ferramenta maravilhosa. Ele é tenso, ansioso, um poço de irritabilidade. Mas quando ele estiver calmo, 30 segundos, dá um grande elogio. Parabéns, como você é sereno, hein? Ele vai falar, mas não é a minha esposa. Mas você vai estimular o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivar uma janela light, parabéns, e não killer. Porque toda crítica, todo tom de voz elevado só gerou janelas killers. Ele teve uma atitude tranquila, serena, você aplaude, poxa, na frente dos outros. Nossa, eu sou muito feliz em ser casado com meu marido. E o marido está ouvindo. Ele é uma pessoa tão serena, tão tranquila, tão inteligente algumas vezes. Ele vai falando, não é possível. Plantou janela. Quando você surpreende, quando você espanta positivamente, você constrói janela light, inesquecível. Olha, não resolve o problema dele, porque ninguém muda ninguém, mas ele mesmo, através do arquivamento de janelas light, pouco a pouco, vai construindo um núcleo de habitação do eu para expressividade de características notáveis da personalidade. Só que não queiram esticar a personalidade. O ser humano, ele é muito rígido, não é um elástico. Todos os dias você tem que ajudá-lo a construir um tijolo. Depois de meses tem uma parede. Depois de 1 ano, 2 anos, você tem uma casa definida. Se você for perseverante,
desenvolver uma pauta para a construção de uma felicidade inteligente, de uma gestão da emoção notável e sábia, de uma capacidade de gerenciamento da ansiedade respeitosa, altruísta e profunda, todos os dias você vai atuar como engenheiro de janelas light nos seus alunos que te dão problema, nos seus filhos que não reconhecem o seu valor e no seu parceiro ou parceira que você tem dificuldades. Agora, usar as estratégias que nós sempre usamos: raiva, ódio, vingança, exclusão social, ou essas técnicas que eu falei, reitero: elevar o tom de voz, criticar excessivamente, passar sermões, comparar, pressionar, tudo isso piora as pessoas que estão ao nosso redor. Quem tem dificuldade aqui de conviver com pessoas lentas? Eu nem terminei de perguntar e já levantaram as mãos. O problema é que toda pessoa rápida quer acelerar as pessoas ao redor. Se o filho come devagar, fala devagar, meu filho é autista. Nós estamos tão agitados que não suportamos ver pessoas pacientes. Se você é um avião, vive voando, não queira que um trator ganhe asas. Cada ser humano é um veículo cognitivo, tem suas particularidades, sua capacidade de raciocínio lógico, raciocínio esquemático, raciocínio de fundo, raciocínio complexo. Por isso que nas empresas há um erro atroz. Por exemplo, eu me lembro que dei conferência para as 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do país. Feito um teste de gerenciamento da emoção, tive que internar quase todos. Eram saudáveis, imagine o resto. E os especialistas, diretores de recursos humanos, como não têm consciência e conhecimento mais profundo das camadas da mente humana, coloca todo mundo: ó, esse sujeito fez engenharia de produção, ele tem que trabalhar desse jeito. Esse aqui é engenheiro mecânico desse jeito. Essa fez, ela é bilíngue, ela tem que trabalhar assim, assado. Não percebe que cada ser humano, independente do diploma, independente das informações técnicas que tem, eles precisam se adequar ao veículo cognitivo que são. Alguns são mais lógicos, outros são mais profundos, alguns são mais inventivos, outros são mais operacionais, mas nós queremos que todo mundo siga o mesmo ritmo. E a educação clássica faz a mesma prova para todos os alunos e avalia do mesmo jeito, cometendo crimes há 5 séculos. É possível dar nota máxima para um aluno que errou todos os dados, mas teve um raciocínio esquemático, complexo, libertou o mais sofisticado dos pensamentos, que não é esse dialético que nós usamos para copiar os símbolos da língua, usamos na fonação, ou na linguagem Libras, os sinais, é o pensamento imaginário, é aquele pensamento rebelde que você enxerga por múltiplos ângulos o mesmo fenômeno, que Da Vinci libertou, que Einstein libertou, que Rembrandt libertou, que Kant libertou. O pensamento que eles não entenderam, mas libertou. Pensamento imaginário. E até Einstein, sem conhecer essa área, disse que é mais importante a imaginação do que os dados. O conhecimento clássico. É possível dar nota máxima para quem errou todos os dados. Mas ainda a educação clássica insiste em que cada ser humano é o mesmo veículo cognitivo. Olha, um trator, ele não voa, mas ele sulca a terra e prepara para o alimento. Cada ser humano tem características incríveis. É um verdadeiro gênio, que não é um gênio genético, é um gênio intelectual, para produzir grandes ideias e se tornar excelente profissional nas suas áreas, em sintonia com as suas habilidades cognitivas e emocionais. Bom, só para contar uma experiência. Eu era a segunda nota da classe no ensino médio ou no colegial. De baixo para cima. Ninguém apostava em mim, eu era desconcentrado, não tinha deleite do prazer de aprender, do prazer de aprender como
Platão preconizava, a autonomia como Paulo Freire sonhava, e assim por diante. Eu estava lá, mas não estava lá. Eu tinha libertado o pensamento antidialético, imaginário, mas o meu pensamento dialético era péssimo, não era lógico. Claro, nós precisamos dos dois tipos de pensamentos, serem imaginativos, sonhadores, mas precisamos do veículo, de trilhos, senão esse trem intelectual não tem caminho. Precisamos de sonhos e de disciplina. E eu descobri essa ferramenta. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca chegam a lugar nenhum. Pessoas altamente imaginativas e criativas podem ter graves problemas se não tiver disciplina. E disciplina, por outro lado, sem sonhos, produz pessoas autômatas, robotizadas, que só obedecem a ordens, que não pensam em outras possibilidades, que não andam em ares nunca antes respirados, que não aceita dizer coisas novas para os seus filhos, para os seus alunos, para o seu parceiro ou parceira, que não consegue encantar os seus colegas de trabalho, que chega da mesma maneira, na mesma rotina no ambiente profissional. Não dá um abraço, olha, conte comigo, olha, obrigado por você existir, olha o que eu posso contribuir para que a empresa seja mais viável. Que tal fazermos isso e aquilo? Não. Mente engessada. Entra de um jeito e sai do mesmo jeito, dia após dia, num tédio mordaz. Seja no trabalho, seja na atividade acadêmica, seja na atividade social e familiar. Mentes engessadas. Não provocam, inspiram, encantam filhos, parceiro, parceira, amigos, amigas, colegas de trabalho. Bom, eu uni sonhos com disciplina e comecei a estudar pelo menos 12 horas por dia. E entrei na faculdade de medicina. Claro, antes, reunidos meus colegas, antes desses fenômenos, todo mundo estava reunido para falar do futuro, um queria ser engenheiro, outro professor, outro agrônomo, e eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Esse tipo de silêncio é terrível. Aí depois vêm as risadas, pior ainda. Aí eu percebi que, se depender da torcida, eu não ia a lugar nenhum. Aí eu entendi que as principais decisões são solitárias. Não espere nada das pessoas. Se vier é ótimo, mas não conte. 12 horas por dia, sonhos e disciplina. E entrei na faculdade. E quando entrei na faculdade, eu nunca consegui ser um estudante de medicina como todo mundo. O professor saía do leito dos pacientes. Saía, ele acabou de dar uma aula de câncer. Usava a palavra sigla CA para não constranger o paciente. Falava sobre perspectivas, atuação, medicação, cirurgia. Todo mundo saía, professor saía, aluno saía, mas eu ficava. Porque eu queria conhecer as lágrimas que aquele homem chorou e os pesadelos que ele nunca teve coragem de contar para ninguém. E eu anotava e eu descobria que cada ser humano é um mundo a ser descoberto. Cada ser humano é simplesmente notável. E aí comecei a passar por uma crise depressiva que me estimulou a construir novas ideias e estudar a minha mente para me entender minimamente. E eu percebi que eu não tinha gestão nenhuma do veículo mental. Era sociável, tinha muitos amigos, sorria por fora, mas não tinha estabilidade e profundidade por dentro. Comecei a escrever. No 6º ano já tinha 400 páginas escritas. E depois de 25 anos, eu recebi um título de membro de honra de uma academia de gênios da Europa. E eu pensei comigo, Augusto Cury, como você engana bem, hein? Você era a 2ª nota da classe. Eu nunca fui um gênio genético, com uma capacidade de armazenamento da memória fantástica, recita tudo. Até porque, hoje com os computadores mais medíocres têm uma capacidade de armazenamento ou de recitação melhor que qualquer um de nós.
o que nós estamos preconizando hoje, e meus livros são utilizados em institutos de gênios, de sobredotados. Não são gênios com habilidades só genéticas, mas muito mais habilidades socioemocionais. Se você, por exemplo, não dá um cartão de crédito ilimitado para a sua emoção, cuidado, hein? Cartão de crédito. Então ela não vai comprar aquilo que não lhe pertence. Mas se você der um cartão de crédito, se o teu eu for irresponsável, dar um cartão de crédito, um olhar atravessado estragará o dia, uma rejeição estragará a semana, uma traição estragará uma vida. Você vai vender ou vai comprar por um preço vil os estímulos estressantes. Nunca dê cartão de crédito ilimitado para a sua emoção. Ela será sempre ingênua, nunca passará de 1 ano de idade. A emoção não pode gerir a si mesma. Quem tem de geri-la? Quem? O eu, que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a autonomia. Mas o eu não é trabalhado nas escolas. Nós usamos o pronome eu como realizador de tarefas. Eu posso, eu quero, eu vou, eu ando, eu paro. Mas o eu que eu me refiro é o eu líder de si mesmo. Todos os dias o eu deve duvidar daquilo que nos controla, como ele disse, criticar cada ideia perturbadora, gerir a emoção. Todos os dias o eu não pode gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si. Ele tem que impugnar sofrimento por antecipação, ruminação de perdas e frustrações. Todo dia o eu tem que atuar como biógrafo dos principais capítulos da nossa história. Mas como ele é mal formado, ele não atua. A emoção tem um cartão de crédito ilimitado, fazendo com que crianças, adolescentes e adultos vivam uma vida miserável, ainda que seja aplaudida. Uma vida opaca, ainda que esteja debaixo dos holofotes da mídia. Uma vida paupérrima emocionalmente. Nutrição emocional asfixiada, ainda que seja um ser humano que tenha milhões e milhões de dólares no banco. Queridos amigos, se vocês entenderem esse fenômeno, vocês se tornam cada vez mais protagonistas da sua própria história. Mas saibam, por favor, saibam que essas ferramentas dependem de treinamento, não dependem de heroísmo. Porque se vocês não treinarem, vocês não desenvolvem a sua genialidade. Hoje, se você gerir a tua emoção, você é um gênio na saúde emocional. Se você impugna cada pensamento perturbador, você é um gênio na sua qualidade de vida. Se você liberta o seu imaginário e anda por ares nunca antes respirados, você vai se tornar um gênio na criatividade. Se você abraça mais e julga menos, aplaude mais e critica menos, na sua empresa, na sua casa, você vai ser um gênio nas relações interpessoais. Essa genialidade não genética, que são habilidades fundamentais e que são passíveis de serem treinadas em cada ser humano, farão toda a diferença para que possamos ter uma mente brilhante no teatro social e não sermos espectadores passivos usando essa metáfora. Bom, a minha trajetória foi uma trajetória de muitas lutas e muitas perdas. Imagine ser um cientista ou um pesquisador num país que não valoriza ciência básica. Quantas rejeições, quantas dificuldades, quantas perdas, quantas vaias no começo do processo. Mas eu descobri a tese do livro Vendedor de Sonhos. Quem já leu O Vendedor de Sonhos? Bom, dia 8 de dezembro, nas telas de todo o cinema do país. O Jaime Monjardim, há um mês, ele me ligou dizendo: Cury, eu estou aqui com a primeira edição do filme, falei para 3 amigos verem, não tinha trilha sonora, efeitos especiais, mas eles estão encantados. Um deles está tão emocionado que quis te ligar, falar com você de todas as maneiras. Era o Renato Aragão, dizendo: Augusto, que filme é esse? Eu tenho que sair de barco, de tantas lágrimas que eu chorei. E começou a recitar várias frases, dizendo que cada frase era um poema.
E a Warner e a Fox estão muito animadas, de fato, com o projeto, porque falta roteiros profundos que nos levam a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. A maioria dos roteiros de cinema, se formos críticos minimamente, nós vamos perceber que é só para entreter rapidamente, mas não nos leva a trazer ferramentas para reescrevermos a nossa história. Bom, o vendedor de sonhos era um homem multimilionário que tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para a filha e nem para a esposa. E um dia percebeu que estava com todos os sintomas da síndrome do pensamento acelerado e percebeu que a sua filha perdeu o brilho nos olhos e a sua esposa também e resolveu pagar a conta. Na sua companhia aérea, marcou uma viagem, dizendo que depois, no retorno, seria o melhor pai do mundo. Correria atrás da sua filha, esconderia atrás das árvores, esconderia debaixo dos lençóis, provocaria os mais belos sorrisos. E a filha beijou, e a esposa abraçou. Agora eu tenho de volta aquele homem que me inspirou e que eu me casei. Mas não há céu sem tempestades e nem caminho sem acidentes. O tempo nem sempre é generoso quando o nosso eu não se torna autor da própria história. Quando ele ia voar, mais um telefonema, mais uma promessa não cumprida, mais um grande negócio. Mais uma vez ele extraiu lágrimas da filha. E eu não vou entrar em detalhes. Algo ocorreu muito sério. E aquele homem, que era o quarto homem mais rico do mundo, ele se sentiu agora o homem mais miserável de todos os seres humanos. E vestiu-se com um maltrapilho, um mendigo, como ele se sentia dentro. E saiu agora vendendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Para as pessoas tristes, ele procurava vender alegria, pelo menos minimamente. Para os abatidos, procurava vender coragem. E para os que queriam desistir da vida, ele procurava vender uma vírgula. Para quê? Uma vírgula para escrevermos os capítulos mais importantes da nossa história, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vocês devem ser vendedores de sonhos, vendedores de vírgulas. Não coloquem pontos finais. Pontos finais, não coloquem. Dê desconto para as pessoas. Escreva capítulos nobres em dias dramáticos. Faça da vida não um espetáculo de tensão e ansiedade, mas um espetáculo de prazer, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Claro, nos momentos de angústia, ansiedade, dor, humor depressivo, você recicla-se e dentro de si tem uma atitude inteligente de que os melhores dias estão por vir. Você não se curva diante das mazelas. Você não se curva diante dos fracassos. Você não se curva diante da autopunição atroz. Quem é que cobra demais dos outros? Levante as mãos. Quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. A grande maioria. A autopunição é atroz. Pessoas excelentes para a sociedade cobram demais de si. São algozes de si mesmo. Você não se curva à autopunição. Sabe por quê? Porque você está sempre dando uma nova chance para si mesmo. Dê um abraço em você e permaneça abraçado. Dê um abraço em você. Feche os teus olhos. Você vai fazer uma declaração de amor para uma pessoa muito importante que você abandonou no traçado da sua história. Você mesmo. Faça uma declaração de amor. De hoje em diante, eu não quero me curvar. De hoje em diante, eu quero dar mais chance para você. Quero te abraçar. Eu quero dar risadas de alguns erros ou alguma estupidez. Declare algo. De hoje em diante, eu quero apostar em você. Eu quero gerir a minha emoção e ser autor mínimo da minha própria história. Declare algo nesse sentido, com as suas próprias palavras. Ok?
abra os seus olhos e continua abraçado ainda em você. E diga, repita essas teses. Eu te estresso, eu te causo muitos problemas, te coloco num lugar indigno da minha própria agenda, mas de hoje em diante eu terei um romance com a minha qualidade de vida. Parabéns. Bom, eu estou para encerrar. Vocês querem que eu pare? O tempo já está indo. Só vou contar uma breve história. Imagine na sala de casa um pai e uma mãe assistindo um filme e uma criança brincando, 4 anos de idade, o mundo sorri para ela, medo não faz parte do dicionário genético, medo é um processo aprendido. De repente aparece um extraterrestre na casa, uma barata. Quem vê primeiro? Preconceito. Há muitos homens que sobem em cima da mesa e dão um escândalo. Vou ver se vocês aprenderam tudo o que eu disse com esse exemplo. Bom, mas vamos colocar a mulher tendo fobia de barata. Aliás, as mulheres são muito melhores que os homens. Elas amam mais, se entregam mais, são mais inteligentes, altruístas e dirigem melhor seus carros que os homens. Mas inventaram o cartão de crédito. Cuidado, brincadeira à parte, o estresse financeiro é um desastre. De repente, ela viu a barata, dá um grito estridente, entrou numa janela killer, fechou o circuito da memória e quase mata de infarto o marido. O marido não sabe se está ocorrendo um terremoto ou um ataque terrorista. Aí, quando abaixa a temperatura da emoção, ele vê a esposa subindo no estofado e gritando, mata aquela bandida! Mas só tinha um bandido aonde? No filme. Aquele homem nunca acertou o alvo de nada nos últimos tempos, mas pegou o sapato e com a maior fé do mundo atirou na barata e ela se desviou. Pegou outro sapato e ela se desviou. Sandália da esposa desviou. Sapato do menino desviou. Claro, a barata tem mais qualidade de vida que ele. Faz mais exercício todos os dias. Enquanto ele reclama da vida, esgota o seu cérebro, não gera emoção. Aí aquele homem começa a caçar aquela barata de maneira infernal. E depois... Vocês já viram um homem correndo atrás de uma barata? Que coisa mais ridícula. Depois de 10 minutos a barata morreu. Morreu de estresse. Aí a esposa olha para o marido e nunca o viu tão lindo desde a época da lua de mel, se aproxima dele e lhe diz, você é meu herói. E ele é espantado, não sabe o que está ocorrendo, produziu uma janela light naquele momento e lhe diz, você pode contar comigo que eu sempre te protegerei. E dá-lhe um beijo hollywoodiano e moral da história, e foram felizes para sempre até que outra bendita barata aparecesse naquele ambiente, que pode ser qualquer estímulo estressante, até o sal na comida a mais. O sapato do marido fora do lugar, que a esposa quer varrer até o marido fora de casa. A pasta de dente sobre a pia. Quantos pequenos estímulos estressantes detonam-se, gerando caos, uma agenda de discussão tola, débil, desnecessária, desgaste, alto índice GI, gasto de energia emocional inútil. Bom, se eles não gerirem a sua história, serão seres humanos indignos de ter um romance mais notável com a vida. Mas nunca se esqueça, se você, em primeiro lugar, não gerir a sua emoção e não tiver um caso de amor com a sua qualidade de vida, com a existência, se não contemplar o belo, não fazer das coisas pequenas um espetáculo aos seus olhos, não vai sobrar espaço para você amar ninguém.
Você vai amar, mas vai amar de maneira muito condicional. Qualquer contrariedade você vai se irritar e às vezes ter até uma reação explosiva com quem mais você precisaria abraçar, beijar. E quem sente aqui que precisaria resgatar algumas pessoas queridas? Levante as mãos. Muitos aqui precisam, mas nunca esqueçam, em primeiro lugar, resgate você para resgatá-los. Bom, esquecemos de um personagem? A criança. O fenômeno RAM registrou tudo e produziu o quê? Uma janela? Não, um porão killer. Aquela barata de hoje em diante vai se tornar um dinossauro. Vocês já notaram os gritos estridentes que crianças e adultos têm diante de uma barata? Não é objeto real externo, porque o pensamento é virtual, o pensamento não é real. Ninguém nos machuca, a não ser que machuque fisicamente. O pensamento, por ser virtual, não pode nos atacar. A barata não pode destruir a emoção, como a ofensa não pode angustiar, asfixiar o prazer de viver. Só se o eu comprar, e o eu compra, quando a emoção tem um cartão de crédito ilimitado, quando ela confia nas janelas da memória e paga caro aquilo que está registrado. Por isso que o ser humano, sob o ângulo da gestão da emoção e do funcionamento mais complexo da mente humana, ele é o seu maior algoz. O maior carrasco nosso somos nós mesmos. Porque o pensamento é, reitero, virtual, não real. Nós estamos protegidos, mas na praxis diária não estamos, porque compramos de maneira leviana, irresponsável, todos os estímulos estressantes, porque a emoção, com primeiro lugar, as janelas killer da memória, fazendo da nossa história um teatro de terror e não um oásis sem precedente. Agora vocês entenderam mecanismos de alta complexidade que geram fobias e transtornos psíquicos. Bom, eu vou de fato encerrar minha conferência agora falando para as mulheres, queridas mulheres, vocês foram vilipendiadas, feridas, maltratadas, apedrejadas e queimadas ao longo da história. E no século passado demos com uma mão e tiramos com a outra mão. Demos liberdade de vocês votarem, trabalharem e estudarem, mas colocamos modelos magérrimas, esquálidas e desnutridas como padrão tirânico de beleza, gerando uma ansiedade e uma autopunição sem precedente na história. Toda vez que você vê modelos fotográficos, aquilo registra no córtex cerebral, estabelecendo esse padrão tirânico e gerando mensagens subliminares. Uma modelo vendendo um celular, não apenas quando você está diante do celular, você acessa o produto, mas subliminarmente você acessa também o corpo da modelo, escravizando no único lugar que nós deveríamos ser livres. Por isso, sabe quantos por cento das mulheres se veem belas? Vocês sabem? Sabe quantos por cento das mulheres se veem belas? Fala o número. Fala para 2 homens aqui. 20%? 20% só? 40%? 10%? Parabéns, mulheres. 3%. 3% das mulheres se veem belas. Tem um pleno caso de amor com o seu corpo e com a sua mente. Um desastre sem precedentes. Sabe quantas pessoas estão desenvolvendo anorexia e bulimia? Mais de 70 milhões. Pessoas magérrimas, esquálidas, pele e ossos. Mais do que os da África subsaariana. E quase ninguém fala sobre isso. E quando estão diante do espelho, acham-se gordas. Beleza está nos olhos de quem vê. Repitam comigo. Beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Todos nós deveríamos nos sentir belos. E vocês, mulheres, em destaque, deveriam olhar nos olhos do seu parceiro e gritar, com todas as letras, de várias formas: eu sou linda, maravilhosa e inteligente, e você faz um grande negócio de viver comigo. E acrescentem, e olhe lá, hein, se não me quer, tem quem me queira. Porque eu me quero, eu me quero, eu me amo, eu tenho cara de amor.
Recitem essa filosofia poética, que é o extrato da minha conferência para encerrá-la. Que o meu eu seja gestor da minha emoção. E como gestor vou desacelerar os meus pensamentos. Abraçar mais e julgar menos. Dar tantas chances quantas necessárias para quem eu amo e para mim. E como gestor quero surpreender as pessoas, encantá-las. Eu quero me encantar, ter finais de semanas poéticos, desfrutar da vida e não fazer dela um canteiro de estresse. Por isso eu declaro, apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão, mas um ser humano único, uma estrela viva no teatro da existência. Muito obrigado por vocês existirem.